Boa tarde, pessoal. Essa é nossa aula de educação física. Nela, iremos tratar acerca dos esportes, em especial o futebol. Mas, antes de conhecermos um pouco mais sobre esse nosso maravilhoso esporte, vamos ver umas fotos e imagens da galerinha antiga do futebol ipuense. Essa é uma foto antiga de um time de futebol ipuense. Naquela época, pessoal, era comum as pessoas, os jogadores, ou melhor dizendo, certo? Jogarem com os pés descalços. Porém, alguns que tinham uma condição financeira melhor já compravam chuteiras, enfim. Essa é uma imagem da atual, de cerca de 8 anos atrás. Essa foi uma seleção ipuense que foi fazer um amistoso, certo? Lá no Pernambuco contra Santa Cruz Esporte. Essa é a imagem do nosso estádio antigo, de 10 anos atrás, ou mais. Hoje ele foi reformulado, mas naquela época também ele já era bem tratado, com um gramado bem verdinho. Imagem da seleção antiga. Aqui é como é realmente o futebol ipuense de hoje em dia, das grande maioria, não é isso? Futebol de várzea, com chão de terra batida. Esses são alguns atletas antigos. Essa foi a disputa que eu acabei de falar. Essa era a seleção ipuense quando fez um amistoso contra o Fortaleza. Essa é a comissão técnica antiga. Esse é um time de futebol que teve de bairros. Esse é um amistoso do Ipu contra o Fortaleza. Aqui é a seleção master antiga. Essa é uma foto antiga do estádio municipal, a entrada dele. Temos agora a foto do novíssimo estádio municipal. Essa é a seleção atual que disputou ano passado os Jogos Abertos do Interior. Aqui de novo, que disputou ano passado os Jogos Abertos do Interior. Esse é o nosso grande ídolo do futebol ipuense, Clodoaldo. Ele jogou nos dois maiores clubes do estado do Ceará, Fortaleza e Ceará. Bom, pessoal, a história do futebol é bem simples, bem extensa. Por isso nós vamos dividir essa aula em duas, com a história do futebol e também depois, posteriormente, com os fundamentos. Há uma certa polêmica de onde o futebol foi criado. Porém, é certo que na dinastia Ming, certo? 3.000 anos a 2.500 anos antes de Cristo, lá na China, certo? Ele era disputado em forma de treinamento militar. E era chamado de Chunchun. Durante a dinastia do imperador Hongzhi, era costume chutar o crânio dos inimigos derrotados. Ou seja, eles pegavam o inimigo derrotado, decepavam a cabeça deles, certo? E ficavam chutando o crânio, só de brincadeira, por lado, por lado, por outro. Os crânios que mais tarde vieram a ser substituídos por bola de couro, tinham que ser chutadas pelos soldados chineses, por entre duas cercas cravadas no chão, no primeiro indício de traves. Ou seja, era primeiro eles botavam duas estacas cravadas no chão e eles ficavam tentando chutar o crânio das pessoas mortas, certo? Dos inimigos de guerra, dos prisioneiros de guerra, por entre essas traves. E teve o nome de Chunchun. O esporte foi criado para fins de treinamento militar por Hongzhi, integrante da guarda do imperador, na dinastia Xia, em 2197 a.C. Nesses foram os primeiros registros, pessoal, de um esporte parecido com o futebol. Tem também outro esporte que é chamado sacrifício maia, tá bom? Como é que era esse esporte? Ele acontecia entre os anos 900 e 200 a.C., na península de Yucatán, atual México. Os maias praticavam o jogo Pactapoc,
com os pés e as mãos. Ou seja, eles utilizavam os pés e as mãos para realizar esse jogo. O objeto do jogo era arremessar a bola num furo circular no meio de 6 placas quadradas de uma pedra. Na linha de fundo havia 2 tempos, onde os atiradores mestres, o equivalente ao capitão da equipe, do grupo perdedor era sacrificado. Então, tinha um orifício, certo? E ao lado desse orifício havia 6 placas. Então a bola tinha que ser chutada ou então jogada com as mãos por cima dessas placas, teria que cair dentro do orifício. Quem perdesse, o seu capitão, que era o atirador mestre, era sacrificado, ou seja, morto. Joguinho um pouco violento, não era? Posteriormente, teve outro jogo parecido com o futebol, chamado Soule, que acontecia durante a Idade Média, na região onde atualmente fica a França. Esse esporte foi criado o Soule, uma versão do Raptatum, introduzido pelos romanos entre os anos de 58 a 51 a.C. As regras dos Soules variavam de região a região. Seu nome também, onde era chamado de Choule Picárdia. Então, essas regras eram variadas de região para região. O Soule foi um esporte da realeza, praticado pela aristocracia, ou seja, era um esporte onde só o pessoal da nobreza, os ricos daquela época, praticavam, sendo que o pessoal pobre, da classe baixa, não poderia praticar, era proibido para eles. O Soule foi um esporte O rei Henrique II da França proibiu o jogo, pois o mesmo era violento e barulhento. O rei Henrique, pessoal, ficou um pouco incomodado com esse jogo, porque era muito barulhento, muito violento, então ele resolveu proibir. E quem, assim, pegasse, fosse contra essa proibição, era preso, seja ele rico ou pobre daquela época. Lá na região onde hoje é a Itália, pessoal, tinha um esporte chamado calcio fiorentino. E não é à toa, não é por acaso que os italianos chamam hoje o futebol de calcio, porque por conta disso. Calcio Fiorentino era o nome antigo do futebol jogado por lá, ou um jogo parecido com o futebol jogado por lá. O desporto foi criado em Florença e por isso chamado de Calcio Fiorentino. Florença fica na Itália, certo? Então foi criado lá, por isso que é Fiorentino, porque é de Florença. As regras só foram estabelecidas em 1580 por Giovanni de Bardi. Então, eles começaram a organizar esse jogo para deixar um pouco parecido com o que é hoje, mas não igual. O jogo passou a ser arbitrado por 10 juízes. Havia uma quantidade enorme de juízes, pessoal, porque tinha uma quantidade, não tinha limite de jogadores. Ou seja, poderia, dependendo da situação do campo, tá bom? Se fosse um campo grande, tivesse mais de 20 jogadores por cada time, certo? Ia ter 10 juízes e por aí ia. A bola poderia ser impulsionada com os pés ou as mãos e precisava ser introduzida numa barraca armada no fundo de cada campo. Era como se fosse a trave hoje, mas era uma barraca armada. Então poderia utilizar os pés ou as mãos. Era um pouquinho violento também. O desporto se espalhou rapidamente por todo o país e hoje é uma festa anual em várias cidades da Itália. Então ele deixou de existir, ficou extinto e ficou sendo como se fosse uma festa anual. O futebol, como hoje nós conhecemos o futebol, nós vamos saber como foi que ele foi criado. O primeiro registro de um desporto semelhante ao futebol atual nos territórios bretões vem do livro Distrito Nobility Civic londinense de Ilha Forense, em 1175. Então, esse primeiro rapaz aí foi o primeiro a mencionar sobre o futebol. Ele era conhecido também como bretão. A obra cita um jogo semelhante ao Soule, durante o Shangdi, espécie de terça-feira gorda, em que habitantes de várias cidades inglesas saíam, certo, nas ruas chutando uma bola de couro para comemorar a expulsão dos dinamarqueses. A bola simbolizava a cabeça de um invasor. Ou seja, essa era uma festa, tá bom, em que eles faziam uma simulação. A bola, ele pegava uma bola de couro e essa bola simulava a cabeça dos dinamarqueses que foram expulsos.
O jogo como a gente conhece hoje, pessoal, que é o jogo moderno, foi criado na Inglaterra com a formação do Football Association, cujas regras de 1863 são a base do desporto na atualidade. O órgão regente de futebol é a Federação Internacional de Football Association, mais conhecido como FIFA. A principal competição internacional de futebol é a Copa do Mundo FIFA, realizada a cada 4 anos. Então ele começou a ser organizado, começou a ter uma estrutura. Foram os ingleses que pegaram e organizaram essa estrutura, certo, pessoal? Aí, posteriormente, veio a criação da FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol. Ela organiza os principais torneios de futebol do mundo, como a Copa do Mundo, que é visto por mais pessoas do que as próprias Olimpíadas, que são várias modalidades, certo? Numa competição só. E já o futebol é só uma competição com uma modalidade, para você ver a importância que tem o futebol. Futebol é do inglês Associate Football, ou simplesmente futebol. É um desporto de equipe jogado entre dois times de 11 jogadores, cada um e um árbitro, que se ocupa da correta aplicação das normas. Ou seja, pessoal, é o jogo moderno, certo? Ele pegou, certo? Tem um time com 11 jogadores de um lado e outro time de 11 jogadores do outro, certo? E tem um árbitro que organiza as regras. Por exemplo, se a pessoa fizer falta, ele vai marcar falta, por aí vai. É considerado o desporto mais popular do mundo, pois cerca de 270 milhões de pessoas participam de suas visitas, suas várias competições. Hoje em dia, pessoal, todo mundo joga futebol, querendo ou não, seja homem, mulher, criança, adolescente, enfim. Por isso que é o esporte mais popular do mundo. É jogado no campo retangular, gramado, com uma baliza em cada lado do campo. Então, o oficial, né, ele é gramado. Mas, como nós temos várias situações de jogo, muitos campos não são gramados, são aquela terra batida, ou então tem areia fofa, por aí vai. O objetivo do jogo é deslocar uma bola através de um campo para colocar dentro da baliza adversária, ação que se denomina de gol ou golo. Então, o objetivo é simples, né? Sair tocando a bola para poder fazer com que ela entre dentro do gol, marcando assim um gol. No caso, a baliza adversária fazendo gol. A equipe que marcar mais gols ao término da partida é a vencedora. Ganha quem marcar mais gols. No Brasil. Bom, pessoal, no Brasil, o esporte tem duas situações. Primeiro, uma delas é que ele foi praticado por uns marinheiros que vinham e praticavam. Mas ao certo é que ela chegou por esse rapaz aí de bigodinho do meio lá embaixo, o Charles Miller. Esse rapaz. Aqui é a foto antiga do futebol jogado na. Como é que era jogado? Não tinha campo, então ficavam várias pessoas ao redor olhando e jogando. E vendo os outros jogarem. Tem as imagens antigas de futebol brasileiro, bem antiga mesmo. Essa era a bola antiga, certo? Ela era de couro e muito pesada. E também tinha a chuteira que era de couro e de madeira. Então, em 1894, o paulista Charles Miller trouxe ao país um jogo de uniformes e um objeto esférico inflável que os ingleses chamavam de ball, ou seja, a bola. Miller começou a difundir o esporte no país e no interior. Miller começou a difundir o esporte no país inteiro, tornando-o paixão nacional em menos de 30 anos. Então ele começou a ter um objetivo de fazer e criar o jogo pelo país todo, certo? Primeiramente ele pegou, botou lá em São Paulo. E como o jogo era importante, era bom, então o pessoal começou a gostar desse jogo. Para muitos historiadores, entretanto, o futebol chegou ao Brasil bem antes de Miller, através dos marinheiros ingleses, cujos navios apontavam em nossas terras. E aí eles jogavam, né? Para saíam do navio e queriam uma diversão de investimento, o que eles faziam? Iam jogar. No ano de 1874, é o mais citado como o apito inicial do futebol no Brasil. O local foi a Praia da Glória, no Rio de Janeiro, para uma apresentação a ninguém menos que a Princesa Isabel. Então, eles tinham um novíssimo esporte. Eles queriam demonstrar para tentar ter certo apoio para a difusão do mesmo. Então, eles resolveram mostrar esse esporte para a Princesa Isabel, que também teve gosto por esporte e ajudou a difundi-lo.
Em 13 de maio de 1878, nascia na elite paulista o primeiro clube esportivo do país, o São Paulo Atlético Clube, que se tornaria, em 1902, o primeiro campeão paulista. O futebol não era a principal atividade do clube, mas sim o cricket, outro esporte bretão. Então, quando ele fala em bretão, é um esporte que é praticado em gramados, certo? Aí o que acontece? Esse foi o primeiro clube. Aos poucos, pessoal, alguns clubes foram pegando, certo? E introduzindo o futebol aos seus esportes que já tinham neles. Pouco depois, aos 20 anos, Charles Mills voltou de uma temporada de estudos na Inglaterra, carregando o par de chuteiras, uma bola, uma bomba para enchê-la e o livro de regras de esporte, que por sinal poucos mudaram desde então. Então, Charles Mills voltou para a Inglaterra, estudou e trouxe mais coisas para o Brasil para deixar o esporte mais organizado, que foi o livro de regras, a bomba e a chuteira. Em menos de um ano, a partir da começo da disputa das várzeas paulistanas, ou seja, o futebol naquela época começou a ser de várzea, ou seja, sem campo gramado como é hoje. A primeira de que se tem notícia aconteceu no domingo, dia 14 de abril de 1895. Daí iniciou-se realmente o futebol no Brasil. Nasceu daí o primeiro clube. Muitas agremiações tradicionais, como o Flamengo no Rio de Janeiro e o Vitória na Bahia, foram criados nos anos 1890, mas como clube de regatas, no caso do time carioca, o clube de cricket, no caso do Vitória. Então, o Flamengo sempre tinha como seu principal esporte a regatas, tá bom? Aí o que é que acontece? O esporte, futebol, estava se difundindo muito no país. Aí o Flamengo resolveu pegar em 1890 a botar o futebol como nos seus clubes, como nos seus esportes masters. Desde então, nunca mais saiu. O Gaúcho Rio Grande, em 1900, foi o primeiro clube criado para a prática de futebol, seguido pela Ponte Preta de Campinas no mesmo ano. Aqui, pessoal, quando ele começou a criar começou a criar vários por todo o Brasil. Aí foi necessário criar um campeonato, tá bom, pessoal, para poder realizar esses torneios, para realizar uma coisa mais organizada. Então, o primeiro campeonato paulista aconteceu em 1902, que é disputado até hoje. Esse foi o Campeonato Paulista, o primeiro campeonato regional, que deu campeonato, que foi o pontapé inicial para os outros campeonatos. Assim, 3 anos depois, o Campeonato Baiano teve sua primeira edição, e no ano seguinte o Carioca debutou. E foi gradualmente, surgiu o Carioca, surgiu o Mineiro, enfim. Assim os estaduais foram pipocando pelo país. O Mineiro em 1915, o Gaúcho em 1919. Em 1922, já com a criação de uma entidade organizadora, aconteceu o primeiro campeonato das seleções estaduais. No campeonato, primeiro era a Confederação Brasileira de Desportos, viu? Que foi essa primeira entidade que organizou o futebol no Brasil. A profissionalização começou em 1916, quando foi a Confederação Brasileira de Desportos, como eu falei, viu? O esporte ainda era elitista, ou seja, só o pessoal os ricos e brancos poderiam participar do esporte. Porém, quando o pessoal começou a ver que os negros eles tinham uma habilidade muito grande, certo, no futebol. E algumas agremiações pegaram e botavam os negros para jogar futebol, pessoal, com eles. Mas como eles eram proibidos, o que é que eles faziam? Para lubrificar essas pessoas, eles passavam pó de arroz nos negros, para eles ficarem brancos. Irônico, né, pessoal? Aí o que aconteceu? Entre um jogo de Fluminense e Vasco, o Vasco estava com um negro, certo? Com pó de arroz. Ele começou a correr, tá bom? E, lógico, né? Suava, né? E o suor começou a tirar o pó de arroz. Daí então a torcida do Fluminense começou a gritar: é pó de arroz, é pó de arroz. E daí o nome da torcida do Fluminense ser conhecido como pó de arroz, por conta dessa situação. Mas posteriormente, em 1990 e 1920, alguns clubes aceitaram jogadores de classe média ou baixa, inclusive os negros. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira parte da nossa aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima com os fundamentos. Obrigado.